que saiu de Jujutsu, eu resolvi falar sobre tudo que vai rolar dentro da segunda temporada, explicando por que o Geto e o Gojo estavam juntos no trailer, o que vai rolar dentro da segunda temporada, além de como as coisas vão rolar daqui pra frente. Então, se você tá curioso, vem comigo que eu vou te explicar sobre tudo isso agora. Beleza, quem falou, acho, galera, antes do vídeo começar, eu só queria relembrar vocês que esse vídeo vão conter spoilers, caso você ainda não acompanhe nenhum anime, nem o mangá. Então, se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Bom, galera, para aqueles que não lembram o que rolou nesses arcos ou não sabe porque tá esperando o anime, eu vou explicar. E tudo isso vai rolar em partes, porque a primeira parte, que vai rolar provavelmente dentro do anime, vai ser explicando quem era o traidor que tinha entre todos os que estavam dentro da escola de Jujutsu durante a competição entre feiticeiros e estudantes, já que a gente sabia que tinha alguém passando informações para maldições, até que mais pra frente, no começo dessa segunda temporada, a gente descobre que essa pessoa era ninguém menos, ninguém mais que o próprio Mekamaru, já que ele tinha feito um acordo com o Mahito para que ele conseguisse curar as feridas do ser original que controlava o boneco amaldiçoado Mekamaru. Só que o que a gente não esperava nesse plot twist era que os dois estavam pretendendo trair um ao outro, já que o Mekamaru tinha se preparado única e exclusivamente para poder deter o Geto e o Mahito a todo custo, principalmente depois de descobrir todas as intenções que os caras tinham, inclusive até utilizando um tipo de Megazord do boneco amaldiçoado que ele tinha, que fazia com que ele chegasse ao nível de grau especial de feiticeiro. Só que nem isso foi o suficiente para poder parar a ambição do Mahito e do Geto no processo, fazendo com que ele perdesse a vida. Só que, galera, não achem que ele era um traidor que fez as coisas sem pensar, porque lá pra frente a gente descobre que ele tava agindo meio que como se fosse um agente duplo nessa situação. Depois de tudo isso, a gente vê que rola um flashback onde o Geto e o Gojo ainda eram estudantes dentro da escola Jujutsu e o professor deles era o diretor, que passou uma missão justamente para que eles protegessem o receptáculo do mestre Tengen, que era ninguém menos que o número 1 na hora de manter a barreira contra maldições sobre toda aquela área segura. E graças a isso é aí que a gente vê o Gojo e o Geto indo até o local onde eles tinham que encontrar o receptáculo do Tengen, no processo descobrindo que ela era nada mais nada menos que uma garota normal que parecia ter aceitado o seu destino, só que na verdade ela era bem insegura e não queria fazer isso, mas meio que ela já tinha aceitado o seu destino. E por causa disso a gente vê que durante toda essa missão acabam vindo vários e vários assassinos atrás dela, até que depois que eles falham, a única opção desses caras que queriam ela morta era de chamar um verdadeiro especialista pro combate, que no caso seria ninguém menos que o Toji Fushiguro, que aliás, pra quem não sabe, é o pai do Megumi anteriormente. E tudo parecia estar indo bem dentro dessa missão, já que eles já acabam meio que indo com ela pra alguns outros lugares justamente para tentar despistar. E aliás, a gente até vê o Nanami e o melhor amigo dele como subalternos dentro dessa situação pro Gojo e pro Geto. Só que quando eles chegam dentro do templo onde eles teriam que entregar a garota pro Tengen, é aí que a gente descobre que tudo isso foi por nada, justamente porque o Toji já estava esperando por eles lá há muito tempo, já que isso seria uma manobra bem mais fácil do que ter que ficar indo atrás deles de um lado por outro. E por isso o Gojo e o Geto resolvem se separar, aonde o Geto vai com o receptáculo do Tengen e o Gojo ficou para enfrentar o Toji, fazendo com que a gente visse uma luta mega equilibrada, mesmo o Toji não sendo um feiticeiro que conseguia sentir energia amaldiçoada, mas estava em um grau celestial e fazia isso ser o suficiente. Fora que ele também estava com a espada do céu invertido. Bom, eu acho que esse é o nome, né, galera, se eu não tô errado, mas se eu tiver, comentem aqui embaixo, que fazia com que fosse uma das poucas fraquezas que o Gojo teria naquele momento. E em um combate entre esses dois, quem vocês acham que ganhou? É lógico que foi o Toji, já que ele estava bem mais preparado que o Gojo, e o cara só esperou que ele baixasse a guarda para poder meter um golpe fatal no mestre mais poderoso de Jujutsu que existia. E depois de tudo isso, a gente ainda tem a luta dele contra o Geto, mas isso ainda não significou muita coisa, porque mesmo o Geto utilizando várias maldições a seu favor para poder lidar com a situação, tudo isso foi em vão, porque ele no final consegue matar a garota e acaba incapacitando o Geto temporariamente, até que, para nossa surpresa, a gente vê que algum tempo depois o Gojo volta recuperado naquele momento e pela primeira vez utilizando o seu raio roxo para detonar aquele cara uma vez por todas. E é aí, galera, que ele também pede ao Gojo para cuidar do seu filho. Só que isso não foi um simples pedido, mas eu não vou estar falando disso agora, para vocês saberem só mais pra frente o que vai rolar. Fora que esse trauma fez com que tudo de ruim que aconteceu
fizesse com que o Geto pensasse em todos os seres normais como pessoas horríveis, já que os caras que estavam naquele local e não eram feiticeiros estavam festejando e celebrando a morte do receptáculo do Tengen. E após tudo isso, a gente tem o arco de Shibuya, onde o Gojo não só acaba destruindo a Hanami, o Jogo e o Dagon na porrada, como também é selado única e exclusivamente pelo fator surpresa que o Noritoshikamo, ou no caso o Kenjaku, tinha feito ao mostrar o corpo do seu falecido amigo pra ele. Mas lembra que eu tinha falado que o Mekamaru na verdade não estava traindo a escola de Jutsu e sim estava utilizando a traição dele pra agir como um agente duplo? Bom, na verdade o que aconteceu foi, ele sabia que podia dar ruim em algum momento e por isso ele tinha preparado uma contramedida, que era no caso um tipo de fone para passar todas as informações, inclusive sobre o selamento do Gojo naquele momento, e isso meio que desencadeou em várias lutas incríveis que vão rolar na segunda temporada, além do fato do Megumi encontrar com o pai através de uma técnica de reavivamento dos mortos, e por causa disso a gente vai ver o Toji imitando mais uma vez, mesmo estando morto, matando o Dagon justamente para proteger o seu filho naquele momento. Inclusive a gente também pode ter o Megumi soltando pela primeira vez o general Sila Mahoraga, além do fato do Itadori ter recebido mais 5 dedos do Sukuna naquele momento, fora que a gente vai ver mais pra frente que ele também acaba lutando contra o Jogo e destruindo essa maldição sem nenhum problema, além de acabar com um tipo de meteoro que tava naquele local que o Jogo tinha lançado em toda a cidade de Shibuya. E como se não fosse o suficiente, a gente vê que ele, não contente com a situação, lança toda a sua expansão de domínio naquele local, matando várias pessoas que estavam ainda dentro daquele distrito. E é aí que a gente vê o Itadori se culpando mais e mais ainda por todo esse ocorrido. Só que pelo fato de eles não poderem ficar se lamentando pra sempre, é aí que a gente mais pra frente também vê que em paralelo a todos esses eventos, o Hanami acaba morrendo nas mãos do Mahito, o que fez com que o Itadori ficasse pistola com ele dentro desse processo, além de também se revoltar mais ainda pelo fato de ele ter incapacitado a Nobara depois de ter lançado um ataque no olho dela, e por isso ele acaba meio que perdendo dentro do combate por alguns instantes. Mas foi só chegar ao todo que ele rapidamente não só se recompôs, como também lutou de igual para igual contra o Mahito na sua forma final. E para completar, quando o Mahito começou a perder e viu que o Itadori estava completamente seguro de todas as suas habilidades e o que não ia dar para ele, e por isso ele acabou pedindo ajuda ao Geto, e foi aí que a gente descobriu por meio do Chozo que a pessoa que estava possuindo o corpo do Geto naquele momento era ninguém menos que o próprio Noritoshikamo. Mas galera, na verdade Noritoshikamo não é o nome original dele, e sim Kenjaku, já que Noritoshikamo foi apenas algum dos nomes que ele acabou utilizando com o passar do tempo. Mas ainda assim, dentro desse combate parecia que ia dar ruim para ele, já que como o Noritoshikamo tinha absorvido o Mahito e ele tava com várias maldições extremamente poderosas, não parecia que ia dar bom para ninguém que tava dentro daquele local, até que a mestra do todo aparece na mesma hora para poder salvar o dia. Eles finalmente conseguem uma trégua vazando daquele local e indo até onde estava o Tengen, e ele explica que dali em diante o que eles iam precisar fazer é participar do jogo do abate para poder salvar todo mundo e acabar com a raça do Noritoshikamo de uma vez por todas. Mas galera, isso é só o básico do básico que eu tô falando aqui do que vai acontecer na próxima temporada. E se você quiser saber com mais detalhes sobre tal evento ou tal luta que vocês gostariam de estar vendo eu estar trazendo aqui pro canal, é só comentar aqui embaixo que eu posso estar trazendo para vocês. E é claro, se vocês quiserem ficar por dentro de quando eu trouxer todo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, vocês têm que estar inscrito, deixar o like, compartilhar para geral, para que não percam as próximas coisas que podem vir a acontecer mais pra frente dentro do Jujutsu Kaisen, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que vocês fazendo isso, vocês contribuem para que eu já traga tudo que tá acontecendo dentro da história de Jujutsu Kaisen em primeira mão. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.